Antigamente, não sei se você lembra, porque é um pouco mais jovem, mas você lembra. Você ia alugar um filme na locadora. Você chegava lá na locadora, uma locadora de bairro, porque em Santos, Blockbuster foi chegar, não tinha, entendeu? Guarujá, muito menos. Não, Blockbuster é Guarujá, eu fui na inauguração do McDonald's, cara. Pô, eu fui na inauguração do McDonald's. Blockbuster é de Playboy, pô. Então, aí você vai na locadora de bairro. Aí você chega lá e tem, tipo, o cara compra 2 fitas do lançamento, que eram umas fitas VHS. Aí você quer, o Vingadores, da época, o Avengers da época, quero reservar. Aí você reservava com o cara e você tinha que ir lá buscar. Aí demorava, às vezes você demorava 3, 4 semanas pra você conseguir alugar. Alugou, leva pra casa, terminou de assistir, você tinha que rebobinar, senão você pagava multa. Caralho. Se você não rebobinasse a fita. Aí você tinha que rebobinar a fita e entregar. Atrasou, pagava multa. Cara, pra você assistir um filme, dava um certo trabalho. Você valorizava mais. Hoje em dia você senta lá, liga lá o Netflix, maratona e tal. Eu nem assisto mais filme, pra ser sincero. E eu não tô dizendo que temos que voltar pra fita VHS, porque pode ter gente que fala, o cara tá defendendo. Não é isso. Eu só tô dizendo que, cara, você precisa ser minimamente grato pelo fato de que você aperta o play lá e você paga, sei lá, R$40, R$50, você pode assistir quantos filmes você quiser, quantas séries você quiser, porque era caro, o Igor. Você lembra? Era muito caro. Minha mãe deixava eu alugar uma fita por fim de semana. Assim, uma fita por fim de semana. Eu só podia alugar nos fins de semana e, sei lá, uma vez por mês, isso com sorte. Aí. Era assim. E videogame, que tinha aquelas lan house que você ia lá jogar e tudo mais. Joguei muito CS. Então. Aí você pensa assim, o cara tá defendendo voltar ao passado. Eu não sou desses, cara. O mundo hoje, na minha visão, é o melhor mundo que já teve para as pessoas viverem. Na história da humanidade, sim. Pô, né? óbvio, Sim. sabe? Você vê, a miséria foi reduzida 50% nos últimos 20 anos. É um dado isso. É um dado irrefutável. Tem um livro bom que chama Factfulness. E o nome é em inglês mesmo, não tenho nem como falar em português, porque você vai comprar em português e o nome é mesmo. É Factfulness. É algo como a característica daquilo que é tudo cheio de fatos, né? Que é cheio de fatos. É isso, Factfulness. E ele vai te dizer, cara, por A mais B, que o mundo de hoje é melhor do que o mundo de ontem. E é claro que você dá 2 passos pra trás, 3 pra frente, 1 pra trás, 2 pra frente, mas assim, para pra pensar. Você pode argumentar que tá um pouco lento, né? A velocidade, aí eu concordo. A velocidade de progresso, eu acho que ela tá muito aquém do que ela podia ser. Ela podia ser muito maior. Mas... Teve progresso, e não dá pra negar. negar. E aí, você... Da onde veio? Da onde veio você hoje ter menos preocupações do que seus avós tinham? Eu fico puto quando os caras falam que veio da política. Eu também fico puto. Por quê? Porque não foi o político que melhorou minha vida, foi a sociedade que melhorou. Tudo é importante. Foi a tecnologia. O político ele impede, é por isso que tá lento. É por causa do político. Cara, mas política na verdade é tudo, né? Tudo, olha lá, o cara quer virar candidato. Não é. Nunca. O dia que vocês me virem candidato, demenciei. É Alzheimer. Não tenho estômago Pedrão, pra isso. Não tenho estômago pra isso porque... Eu acho que eu vejo muita gente que assim... Eu acho que assim, se você vai ser bom em alguma coisa, você tem que ter vocação pra aquilo. Então o cara tem que estudar a política, ele tem que entender da coisa e tal, e não é minha especialidade. Muita gente fala, se candidata que o país vai melhorar. Cara, eu sou um professor, eu estudo cérebro, mente, talvez comportamento. Talvez você já esteja fazendo o melhor que você pode pelo país, né? Já tá fazendo a sua parte pela sociedade. Que é o que eu faço e o que eu sei que eu sou bom em fazer e que eu gosto. Negativas, então eu acho que o cara que tem que ser eleito, aí você elege a celebridade. Tá aí o problema, cara, porque você não tem que eleger celebridade, você tem que eleger alguém que é bom naquilo que vai executar. É isso, o cara tem que ser bom naquilo que ele tá se propondo a fazer. Eu não tô falando só de política, não, tô falando de qualquer coisa. É que não existe formação desses caras, né? Tipo, pra ser você bom na política hoje, você tem que ser bom em roubar. Não é bem assim, não é bem assim. Tipo, é um pouco assim, né? Que, tipo... Você tem ciência política, você tem ciência que estuda isso minimamente. Sei, mas quem que tá no controle dessa ciência política? São os ricaços. E o que eles fazem com isso? Eles compram políticos. E com esses políticos eles fazem a... Mas aí, tá vendo? Não é minha especialidade, né? Eu vou falar achismos aqui. E aí eu acho que tem uma coisa como professor, e eu tenho essa responsabilidade, que é assim... Cara, eu tenho opinião como cidadão. É óbvio que eu tenho. Todo mundo tem. Se a gente for tomar uma cerveja no bar, eu vou te falar minha opinião como cidadão. Mas aqui, eu tô falando pra dezenas, centenas de milhares de pessoas. Cara, eu tenho que ter uma responsabilidade como professor, que é assim... Até onde o meu conhecimento vai, até onde ele não vai. Te dou um exemplo. Explodiu a pandemia. E aí, quando explodiu a pandemia, me liga. Rádio e jornal e TV e não sei o quê. Vem aqui falar... Obrigado, Rose. Obrigado, cara.
Vem aqui falar da pandemia. Eu virei pros caras e falei, cara, eu não sou virologista, eu não sou epidemiologista. Sim. Por que você tá me chamando pra falar? Ah, porque você se comunica bem. Ah, foda-se. E daí? Sim. Eu não vou ter o senso de responsabilidade de dizer que eu tenho um limite do que eu sei, do que eu não sei? Sim. Aí você fala, Pedro, o que você acha que tem que ser a política do Brasil? Eu te dou minha opinião de bar, só que eu não sou um professor disso. Claro. E eu tô aqui como professor, Pedro Calabres. Eu tenho que ter uma mínima responsabilidade de virar e falar, ó, até aqui eu sei, até aqui eu não sei. E é que o papel de vocês é entrevistar, é comunicar, e eu entendo isso. Mas o meu papel como professor tem que ser de delinear um limite de, ó, até aqui eu sei, até a partir daqui eu não sei. Por quê? Porque eu vejo muito isso. Eu vejo muita gente que não entende de coisas, e eu não tô falando só de política, eu não tô falando só dessas coisas, eu tô falando de tudo. E a pessoa se põe a falar disso, e ela se põe num patamar de autoridade, e às vezes ela tem, porque ela tem milhões de seguidores, e aí, cara, isso destrói a vida de pessoas. Claro. Deixa eu dar um exemplo besta, que é as galera influenciadora de fitness. Tem muito. E tem os bons. Tem amigo meu, tem gente boa que o cara é educador físico, pós-graduação, o cara é foda. Agora, tem aquela pessoa que, pra ser bonitinho, ela vira de cabeça para baixo para fazer abdominal. E aí teve um caso, alguns anos atrás, de uma menina que foi fazer isso, e aí ela caiu e bateu de pescoço. E aí ela ficou paraplégica. Puta que merda. Então, assim, entende responsabilidade? Eu acho que comunicar é uma responsabilidade quando a gente tem câmeras que estão mostrando a gente para muita gente. E é uma preocupação que eu sempre tive no canal e eu tenho na vida, em toda entrevista, em toda coisa que eu faço. Mas posso te dar um contra-argumento? Claro, estamos aqui para isso. Eu acho que na questão da política é importante que todo mundo fale, sabe? Porque ela é uma questão aberta, entendeu? Tipo, a política é justamente isso. Né? Tipo, mas você concorda que a pessoa que te admira, porque você fala para milhões, ela vê em você uma postura, ela vê em você uma figura de autoridade, de modo que... Mas é um erro dela, né? Tipo, me ver dessa forma, a mim. Pode ser, mas existe uma inclinação que a gente sabe da natureza humana para isso. E se você tem esse conhecimento, como é que você aceita virar e falar, o problema é seu? Porque você interpretou... Cara, eu sou um comunicador profissional. E aí as pessoas às vezes falam para mim, equipe, não, Pedro, você já explicou. Eu falei, não, vou explicar isso um pouco mais, porque eu quero que as pessoas entendam. Mas eu posso te dar um outro contra-argumento? Pode, é isso? Estamos aqui para isso. Interpretações, elas são abertas. Claro. Certo? Então, tudo que você fala, ela tem múltiplas interpretações para você ter sobre essa coisa. E você não tem controle nenhum dessas interpretações. Elas podem ser burras e Concordo ilógicas. plenamente. Então, a tentativa de criar uma fala, uma comunicação que seja 100% à prova de más interpretações ou 100%, é tipo impossível. Eu falei que eu queria ser 100%? Não. Eu falei que eu queria ser o máximo possível. Mas quando você se recusa a falar sobre um assunto, você acaba sendo 100% nisso, né? Não. Eu acho que tudo depende do propósito da comunicação em questão. Acho que essa que é a grande questão. Para que nós estamos aqui conversando? Para que nós... Eu não estou falando daqui, estou falando claro. de maneira geral. Aconteceu muito na TV quando eu trabalhava, que era, Pedro, vem falar de não sei o quê. Eu falo, não, mas vai ser tão bom você falar disso. Eu falo, tá, pode até ser bom, mas eu tenho responsabilidade de saber que eu não sei falar disso o suficiente. Se quiser, eu te digo quem sabe mais do que eu para falar. Mas é que nem tudo que a gente fala precisa ser uma aula também, né? A gente Cara, mas eu sou um professor. Mas não sempre. Entendeu? Você também não, é humano. mas as pessoas não conhecem o Pedro Marguerita, igual ele falou. Elas conhecem o Pedro Calabres. É que eu gosto de pensar que o Flow é um ambiente pra isso também, entendeu? Tipo... Mas e a gente tá aqui falando de várias coisas. Sim. Mas qual é a vantagem? Eu só tô... A vantagem é que a gente pode raciocínio. aqui falar sobre muitas coisas que estão dentro da minha especialidade, que vão melhorar a vida das pessoas e que estão baseadas num mínimo de embasamento. E isso, pra mim, é o crítico.